A gente costuma pensar na história da vida como uma grande batalha, uma competição feroz pela sobrevivência, não é? Mas e se a verdadeira força por trás da evolução não for o conflito, e sim a aliança? E se os maiores saltos que a vida deu na Terra não forem sobre conquista, mas sobre parcerias radicais, daquelas bem inesperadas? Hoje, a gente vai explorar exatamente essa ideia. A história de como a cooperação, nos seus níveis mais profundos, construiu o mundo como a gente conhece. Para começar, vou deixar aqui uma pergunta para a gente pensar junto. Nós somos indivíduos ou somos colônias? Pode parecer uma pergunta estranha, eu sei, mas o segredo para responder isso está guardado bem dentro de cada uma das nossas células. Elas carregam registros de alianças antigas, pactos que foram firmados há bilhões de anos e que definem quem nós somos hoje. E a resposta para essa pergunta, olha, ela muda completamente o jeito como a gente se vê. Então, o ponto central de toda a nossa conversa é este. Os momentos mais revolucionários da evolução não foram vitórias de um ser solitário, foram fusões, uniões, colaborações. A história da complexidade que a gente vê por aí é, na verdade, a história de como diferentes formas de vida aprenderam a viver juntas. Primeiro, dentro de uma mesma célula. Depois, como um corpo coletivo. E, por fim, unindo seus próprios códigos genéticos. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pela primeira e, quem sabe, a mais fundamental de todas as uniões, aquela que deu origem a células complexas, como as nossas. Esse evento transformou a vida, que era simples, em algo complexo, e abriu as portas para tudo, absolutamente tudo que veio depois. O conceito por trás dessa revolução tem um nome, endossimbiose. Mas calma, não precisa se assustar com o termo científico. Pensa nisso mais como um pacto antigo. Basicamente é quando um ser vivo passa a morar dentro de outro, e em vez de um virar comida do outro, eles formam uma aliança. Uma aliança tão bem-sucedida que eles se tornam inseparáveis. Foi essa base para a criação da célula complexa. A cientista Lynn Margulis propôs um cenário fascinante de como isso pode ter acontecido. Imagina só, uma célula primitiva perdeu sua parede rígida e ficou mais flexível. Essa flexibilidade permitiu que ela fizesse algo inédito: engolir outras células. Um dia, ela engolfou uma bactéria que era especialista em gerar energia. Só que em vez de digerir a coitada, a célula hospedeira a manteve ali, dentro dela. A bactéria pequena ganhou um lar seguro e a célula maior ganhou uma fonte de energia absurdamente eficiente. Essa pequena hóspede se transformou no que hoje a gente conhece como mitocôndrio. E o mais incrível é que isso não é só uma teoria bonita. As provas estão gravadas em cada uma das nossas células até hoje. Se a gente olhar para uma mitocôndria, vamos ver que ela tem duas membranas, como um eco do momento em que foi engolida. E mais, ela tem o próprio DNA, circular, como o de uma bactéria. São como fósseis vivos dentro de nós, testemunhas silenciosas da primeira grande fusão da vida. Essa ideia de união não parou no nível celular, de jeito nenhum. O próximo grande salto evolutivo foi passar de uma única célula para muitas células trabalhando juntas. Foi a transição do eu para o nós. Foi a invenção do organismo multicelular. Lá no comecinho, o processo deve ter sido bem simples. Uma mutação qualquer fez com que as células, depois de se dividirem, ficassem grudadas umas nas outras. Isso formou um aglomerado, uma colônia. Mas veja bem, um amontoado de células onde cada uma faz a sua própria coisa ainda não é um organismo complexo. É só um conjunto de indivíduos. A verdadeira virada de chave, o pulo do gato, aconteceu quando essas células começaram a se comunicar, a cooperar e, o mais importante de tudo, a se especializar. Algumas células ficaram responsáveis pela estrutura, outras pela alimentação, outras pela reprodução. Elas criaram uma rede integrada, um sistema onde o todo é muito, mas muito maior do que a soma das suas partes. Isso sim é a verdadeira multicelularidade. E a teoria mais aceita hoje em dia sobre a origem dos animais aponta para ancestrais bem parecidos com os coanoflagelados atuais. São seres com um único flagelo, que às vezes formam colônias. A semelhança deles com algumas células das esponjas, por exemplo, é impressionante. A ideia é que, a partir de colônias assim, a especialização começou, dando origem aos primeiros animais. Até o nosso espermatozoide é um eco distante desses ancestrais. Agora a gente chega na terceira e talvez mais misteriosa união de todas, a mistura de genomas através da reprodução sexuada. Se a endossimbiose foi uma fusão de corpos e a multicelularidade uma fusão de indivíduos, o sexo é uma fusão de códigos genéticos e é uma combinação bem arriscada. Vamos comparar. A reprodução assexuada, que basicamente cria clones,
parece muito mais vantajosa, né? É direta, é rápida, e além disso, se um organismo sobreviveu até a idade de se reproduzir, é porque seu genoma já foi testado e aprovado pela natureza. Então, por que arriscar misturar esse genoma com o de outro? A reprodução sexuada é cara, é lenta e é arriscada. Isso nos leva a uma das maiores perguntas da biologia. Se fazer cópias idênticas de si mesmo é tão mais eficiente e seguro, por que a grande maioria das espécies embarcou nesse processo tão complexo e custoso que é a reprodução sexuada? Qual é a vantagem secreta que justifica um custo tão alto? E existe uma analogia que ilustra a resposta de um jeito brilhante. Pensa assim, a reprodução assexuada é como comprar 1000 bilhetes de loteria, todos com o mesmo número. Se aquele número não for sorteado, já era. Já a reprodução sexuada é como comprar 1000 bilhetes, cada um com um número diferente. A chance de que pelo menos um deles seja o premiado, não importa qual seja o resultado, é muito maior. O poder dessa mistura genética é imenso. Ela não só cria uma defesa contra ambientes que estão sempre mudando, mas também acelera a própria evolução. Imagina que 2 mutações boas aparecem em 2 famílias diferentes. No mundo sem sexo, elas nunca se encontrariam. Com o sexo, essas 2 vantagens podem se combinar rapidinho em um único ser, criando alguém ainda mais adaptado. Quando a gente olha para essa jornada toda, um padrão fica muito claro. A arquitetura da vida complexa não foi construída por tijolos solitários, mas pela união de diferentes elementos, criando configurações novas e muito mais poderosas. É um verdadeiro código colaborativo. Então, resumindo a nossa história. Primeiro, células se uniram para formar uma entidade nova, mais energética, mais complexa. Depois, essas novas células se uniram para formar corpos coordenados, capazes de coisas impossíveis para um ser de uma célula só. E, por fim, os genomas desses corpos se uniram de formas sempre novas para gerar a diversidade que permite à vida se adaptar e florescer. Cada passo, uma história de parceria. A história da vida até aqui foi uma saga de uniões cada vez mais complexas, da célula ao organismo, do organismo à sociedade. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a parceria foi o grande motor da evolução até agora, qual será a próxima grande fusão? Qual será o próximo capítulo nessa incrível história colaborativa da vida? Bom, essa resposta ainda está sendo escrita.